Boa tarde. Desculpas, tivemos um problema técnico, mas já retornamos. Bem, eu falava, então, dos informes. Estávamos no momento dos informes e eu concluí o informe então, o informe do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, que se fez representar. Então, dando continuidade, foi lançado o Pacto Nacional pela Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Peço desculpas pelas falhas técnicas e vamos dar continuidade. Finalmente, então, temos uma política nacional de EJA em curso no Brasil. Vamos avaliar, né, os itens desta pauta no 18º ENEJA, em início de agosto, em Belém do Pará, quando todos esses fóruns e movimentos que militam pela educação de jovens e adultos no Brasil se reunirão para discutir essa política nacional, como garantir que ela realmente alcance aquilo que os militantes que defendem a educação de jovens e adultos pretendem, que é reduzir os números de analfabetismo e aumentar a escolaridade média dos trabalhadores no Brasil. Mais alguma entidade com algum informe, alguma notícia das entidades? Divulgamos aqui uma resolução CNE número 4, de 29 de maio de 2024, que dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica, cursos de licenciaturas, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura. Essa é uma matéria muito interessante para que nas próximas sessões possamos trazer uma reflexão, porque tínhamos duas resoluções aí em curso, a de 2015 e a de 2019, alguns pontos de desencontro entre as mesmas, e acredito que essa resolução pretenda resolver as questões que dizem respeito aos conflitos e diferenças entre as duas últimas resoluções. Mas é bom que a estudemos e possamos refletir sobre seus princípios, né, e suas decisões a respeito da regulamentação da formação inicial docente. Já dei uma olhada nesse material e já tem muitas questões para debatermos sobre a presença da formação continuada. Não há nenhuma menção sobre formação continuada, o que para mim é uma preocupação, né? Exatamente. E também para os formadores docentes, uma questão que é cara, sobretudo para os pedagogos, que é a defesa daquela concepção de um pedagogo preparado para atuar não somente em espaços escolares, mas trabalhar em ações educativas e oportunidades formativas mais amplas. Então, desprestigia um pouco a relação entre educação, sobretudo, educação e movimentos sociais. Mas tudo são coisas que ainda estão aí por debatermos, por discutirmos melhor e chamarmos parceiros para essa reflexão, esse diálogo. Mais algum informe? Pois não. Mais algum informe? Vamos lá. Pode fazer o seguinte, pode sentar aqui. Então, senta aqui, fica de frente e faz seu informe. Boa tarde. No dia 21, 22 e 23, eu sou Gustavo Cornélio, represento no Fórum do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, que vai realizar, no dia 21, 22 e 23,
seu 14º Congresso, uma base de 200 delegados, né? Um grupo considerável de 20 observadores e a diretoria plena presente. Esse concílio, o 14º concílio, que tratará, entre outras coisas, da saúde do professor, e acontecerá no Sintel, né? Quem quiser, como observador ou visitante, pode aparecer lá no Sintel, sexta-feira, a partir das 18 horas, sábado e domingo. Obrigado. Obrigado. Então, feito o momento dos informes, podemos passar propriamente ao momento da montagem, da formação, da apresentação da nossa mesa de hoje. Porque temos um tema para a discussão que diz respeito à meta 4 do Plano Municipal de Educação, que cuida da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, garantindo a todos o direito à educação. Tá? E hoje trazemos, já que o assunto é educação especial na perspectiva da educação inclusiva, trazemos hoje aqui uma mesa para discutir experiências educativas do campo, nesse sentido, possibilitando, para além da reflexão sobre a meta, a questão das experiências práticas que viabilizam o sucesso dessa meta, né? Então, eu vou passar para a professora Rosemary Pereira, a nossa mediadora deste encontro, para que ela possa trazer os convidados aqui para o SET e possa começar a organizar os trabalhos. Desejo à professora Rosemary uma excelente mediação, aos nossos apresentadores que sintam-se à vontade nesta casa e que possamos fazer um debate de altíssimo nível, um debate muito proveitoso para todos nós, porque, afinal de contas, é papel deste fórum monitorar o Plano Municipal de Educação, mas, ao mesmo tempo, acumular reflexões para que possamos aperfeiçoar os novos planos e aumentar a ambição das nossas metas. Então, passo para você, Rosemary. Desejo a você uma excelente jornada. Obrigada, professor José Carlos. Hoje eu estou na dupla tarefa, né? Auxiliar meu colega aqui na parte técnica. Pois é. Põe professor para fazer televisão. É difícil, né? E eu acho que vou mudar de lugar com você. Acho melhor. Que aí eu não vou ficar dependendo. Trago aqui, então, as minhas duas colegas. As duas são professoras, né? Sim, mas a Tati é professora. Tem naquela dúvida, né? Então, nós temos aqui a Carla Borges, fonoaudióloga da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Ela atua como fono do Laboratório de Tecnologia Assistida, do CMRPD Centro. Ela é membro do Núcleo de Projetos Especiais da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Ela tem especialização em motricidade, orofacial, com formação em ABA, né? Em ABA, conselheira tutelar do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Ao lado da Carla Borges, eu tenho aqui o professor Felipe, que é graduado em Medicina Veterinária e Pedagogia, com pós-graduação em Supervisão e Administração Escolar, auditor líder em Sistema de Gestão, e atua com 10 anos de experiência como diretor pedagógico e empresário no ramo da educação básica e formação continuada em medicina veterinária.
Então, bem-vindo, professor. Agora vamos à apresentação da Tatiana. Não sei por que converso. Não. Mas eu mandei as duas, foi só da capa. Bom, então, vamos lá, apresentando agora a nossa colega Tatiana Garcia. Ela também é professora. Não entrou aqui, né, na apresentação, mas ela vem representar, então, hoje, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Ela também é fonoaudióloga e membro do Núcleo de Projetos Especiais, com doutorado e mestrado em saúde coletiva pela UFRJ. Especialização em audiologia clínica, aprimoramento e otoneurologia e eletrofisiologia aplicada no diagnóstico, pelo CEFAC. E audiologia educacional também pela UFRJ. Como eu falei, ela também é professora universitária do curso de graduação em fono pela Veiga de Almeida e membro titular da Academia Brasileira de Audiologia e sócia da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Portanto, bem-vinda às nossas colegas fono, né, ao professor Felipe. A gente, então, tem aí uma pauta para ser observada, que é a questão da educação inclusiva, né, com um olhar específico para a educação infantil. Né? Portanto, a gente traz como discussão de base a meta 4, né? E com o trabalho que vocês desenvolvem, seja na gestão da escola, né, ou como representante de uma entidade pública, é interessante, então, que o fórum possa hoje compartilhar esse momento de audição, né, de escuta, né? E também a gente reserva para o final do evento um tempo para que a gente coloque em discussão as questões que devem ser produzidas, né, por meus colegas que estão aqui presentes e por aqueles que estão nos acompanhando via chat. Então, bem-vindos. Começamos pelo professor Felipe e depois encaminhamos para o trabalho das duas fontes, que elas vão em sequência. Então, vamos lá. Você saiu. Entra de novo. O link está no seu zap, certo? Entendi. Mas requer algumas indicações, né? Então... Mas ela está do nosso lado. A gente está com uma boa participação no chat. Várias pessoas estão entrando, né? Estamos aqui aguardando o professor Felipe. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Não precisa, não.
a gente consegue... Eu acho que é para usar o microfone também. Não precisa. Os microfones estão ligados. Não, ele só precisa do próprio... Só que eu preciso que você entre, que eu vou te adicionar lá. Já está lá. Mas eu acredito que eu consiga captar sua voz pelo meu. Você me ouve? Falando com ouvir aí? Perfeitamente. Tem que ver. Deixa eu ver lá no chat. Pronto, Felipe. Beleza? Consegue me ouvir? Sim. A gente aqui, sim, mas eu vou perguntar para quem está no chat. Perfeito. Boa tarde, primeiramente, eu quero agradecer o convite e é um tipo de evento que a gente consegue sair do campo da educação. Muitas vezes a gente tem soluções maravilhosas, mas quando a gente olha na prática, fica um pouco mais difíceis de aplicar. E a gente consegue discutir com as pessoas, as práticas, o que dá certo, o que não dá, entendeu? E num caminho real, tá? Não um caminho só que a gente acaba, às vezes, se perdendo, buscando um ideal muito distante. E vou explicar um pouquinho a nossa realidade lá na escola. Eu sou o diretor do Colégio da Cunha. A gente tem 4 unidades, a 7 em colégio, primeira, depois a gente tem Vitória Prêmio, Vista Alegre e esse é o Paixão. E a gente vai para uma região, Zona Norte, um pouco mais pobre e tal, e a gente vai conversar sobre isso, e principalmente na educação, na alfabetização e na inclusão. Então, as questões de custos e tal, isso aí vai um pouquinho mais para frente. Hoje, lá nas nossas unidades, a gente conta com 169 alunos e fora os da investigação, a gente tem também 45 mediadores, além desses 45 mediadores, a gente tem uma equipe disciplinar formada aí por pedagogos, psicólogos. Só voltando aí para o início, só me reapresentando, sou Felipe Varim, sou diretor do Colégio Euclides da Cunha. A gente está falando um pouquinho de como funciona por lá, e a gente estava na parte do suporte com os planos de saúde, do suporte das crianças. A gente sentiu relatos recentemente de crianças que receberam prazo de 75 dias para sair do plano, de crianças que, para poderem mudar de plano, no momento eles precisam, só estão conseguindo planos, dependendo da idade, com mais de 12 anos, ou plano com coparticipação. Então, esse suporte hoje, que é tão necessário no nosso dia a dia, a definição das práticas para a gente poder desenvolver a alfabetização com essas crianças, a gente não está tendo. E aí, como é que você conversa com um responsável que já tem um suporte financeiro ali imenso para poder atender as crianças e que o plano de saúde não coloca? Quando a gente parte para pagar no particular e depois puxar um reembolso, também não é simples, porque a marcação com bons profissionais, a marcação também depende de um prazo maior. Então, hoje, eu classifico esse como o principal desafio. A criança estar bem orientada, bem desenvolvida, com todos os nossos planos, porque eu até brinquei com o pessoal aqui no início que a alfabetização é a parte mais tranquila. Quando a gente está orientado, se eu for pegar nossos professores, as pessoas aqui nessa sala, online, todo mundo sabe alfabetizar. Só que nas condições normais de temperatura e pressão. Então, uma criança que precisa de um suporte um pouco diferente, um tempo um pouco diferente, a gente precisa estar assistido. E senão, a gente vai ficar na tentativa e erro. E a alfabetização ela não pode ficar, a gente não pode ficar brincando de tentativa e erro. A alfabetização ela precisa ser assertiva, ela não pode ser um processo onde causa um trauma na criança, onde pegar um livro, pegar uma leitura, seja algo muito complexo. Pode ser num determinado momento, mas a gente precisa mediar e organizar esse processo de aprendizado para cada vez aquilo ali virar mais natural para aquela criança. E o suporte é essencial. Voltando de novo, naquela... É redundante agora, desculpa aí. Então, a gente tem a questão escola, família e
terapias. Isso tudo casado, a gente anda. E, por último, e não menos importante, dentro dessa minha explanação inicial, tem a questão do pessoal. Falei que a gente tem hoje em torno de 50 pessoas envolvidas diretamente na nossa inclusão. São mediadores, são outros profissionais. E aí, quando a gente olha para a faculdade, eu lembro que na faculdade de pedagogia eu tive uma disciplina de inclusão. E isso eu acho que é pouco. Tudo bem que se a gente for olhar hoje para a maioria das faculdades, a gente não sai pronto para o mercado. Mas no ponto de vista inclusivo, quando eu estou falando aqui que eu tenho em torno de 15% dos meus alunos incluídos, gente, é necessário. Precisa mudar o foco, a lógica dentro da faculdade. Então, lá na escola, a gente trabalha com profissionais de educação que são formados lá dentro. Então, a formação continuada, ela passa muito pela responsável do setor, que é a Kátia, ela cuida disso, treinamento do pessoal, organização da molecada, para eles estarem prontos para atender essas crianças. E não é só estar pronto numa questão técnica não, tá, gente? Até física. Correr atrás de uma criança, saber, às vezes, esquivar de uma agressividade, que hoje é um imenso desafio. Então, você pegar pessoas dispostas, às vezes, passar por situações que não são ideais. Então, essa organização, esse treinamento, esse ajuste, até essa ajuda mental para essas pessoas, de, hoje o dia foi ruim, mas a gente está trabalhando para ter um dia melhor com essa criança. A gente está se organizando para que isso evolua, melhore e essas crianças desenvolvam. E uma parada que a gente tem maior orgulho lá na escola, em relação aos mediadores, é que hoje a gente enxerga pessoas que entraram como mediadores na escola, trabalhando na coordenação, trabalhando em outros pontos dentro do próprio SAI. Eu tenho diretor de unidade hoje que começou na mediação. Então, a gente consegue passar para os nossos mediadores a possibilidade de entrada em outros cargos na escola. Então, basicamente, em todas as unidades, a gente tem pessoas que iniciaram lá na mediação, às vezes num pequeno estágio, no momento de, oi, tem estágio aqui? E a porta ser aberta pelo SAI e essas pessoas conseguirem desenvolver lá dentro, seja dando aula nas disciplinas que elas se formaram, mas realmente é um desafio as pessoas estarem prontas e de maneira que a gente consiga estar com tudo organizado em relação às famílias, terapias, para poder fazer o melhor trabalho possível ali que a gente tem. Gente, era isso que eu tinha a dizer no primeiro momento e espero ter ajudado em algum ponto e a gente vai conversando durante o momento de hoje. Obrigado. Olá, boa tarde. Vou compartilhar, então, a apresentação. Eu vou começando, né? Inicialmente, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos, né, um pouco abaixo dos ombros, estão tingidos, alourados. Tenho olhos castanhos e estou usando óculos. Estou com um conjunto verde e uma blusa embaixo da minha jaqueta clara, né, begezinha, e com crachá da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, ela já me apresentou, né, mas eu vou repetir meu nome. Eu sou Tatiana Garcia, sou servidora, né? Estou na secretaria desde 2007. Então, já tenho 17 anos atuando na SMPD. Então, já passei, né, por diversos programas da minha secretaria e, atualmente, eu faço parte de um grupo de pesquisa e de um núcleo de projetos especiais. Então, eu vou precisar contextualizar, né, a criação do grupo de pesquisa, do núcleo de projetos especiais, para chegar na nossa atuação junto à SE e à educação infantil, tá?
Então, eu e Carla, né, que está ao meu lado, nós atuamos, né, no grupo interdisciplinar de pesquisa da SMPD e no núcleo de projetos especiais. Esse núcleo ele trabalha de maneira transversal em parcerias, né, com entidades públicas e privadas, tá? Quando eu estava terminando o doutorado, terminei em 2019, mas em 2018 eu comecei a sentir uma necessidade, né, de divulgar o trabalho que eu realizava na secretaria, não só o meu trabalho, mas o trabalho de outros profissionais também. Então, na época, eu trabalhava na reabilitação, eu sou fonoaudióloga, e eu participava de congressos, né, eventos, e quando eu falava da secretaria, ninguém conhecia, né, o nosso trabalho. Então, lá em 2018, junto com uma outra fonoaudióloga, nós idealizamos um grupo de pesquisa, né, para envolver todos os profissionais da secretaria que tivessem interesse em fomentar pesquisas, né, com o tema de inclusão e acessibilidade. Então, nós idealizamos, né, um grupo de pesquisa em 2018 e em 2021 nós conseguimos concretizar a criação desse grupo interdisciplinar de pesquisa na gestão da atual secretária Helena Werneck e a subsecretária Flávia Cortinoves. Né? Então, nós tivemos a primeira publicação em DO em 2021 e a nova publicação agora em 2024. Né? Então, eu recortei algumas partes do DO que fala da instituição do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, né? Que tem aí o objetivo de produzir conteúdo para acesso da comunidade científica de toda a rede de cuidados às pessoas com deficiência e suas famílias. Desenvolver estudos sobre acessibilidade, visando diminuir barreiras e possibilitando a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu sou a responsável por esse grupo de pesquisa, mas nós temos componentes, né, que participam do grupo de pesquisa, que são representantes dos 7 centros municipais que nós temos. Né? Então, considerando, né, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, né, que diz que a pessoa com deficiência está principalmente, que a deficiência está principalmente no meio em que ela vive e não nos impedimentos do indivíduo, considerando, né, que a SMPD tem como propósito a garantia do direito da pessoa com deficiência, considerando, né, que o aumento do número de pesquisas na área, né, da habilitação, reabilitação e promoção social é necessário no município do Rio de Janeiro, e considerando a pauta, né, de ampliação da discussão sobre acessibilidade e inclusão, nós criamos o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa da SMPD. Então, com o grupo de pesquisa da SMPD, o objetivo é fomentar pesquisas, né, e levantar indicadores para que a gente possa trabalhar em cima das demandas dos nossos parceiros. Tá? Se você quiser ir falando também, você fala. Então, a inserção da pessoa com deficiência em nossa sociedade, né, como apontam alguns estudos, vem aumentando nas atividades de vida civil. Após a Convenção da ONU, né, sobre o direito das pessoas com deficiência, pensando numa abordagem biopsicossocial em todos os níveis de complexidade, nós temos também mais um embasamento para trabalhar com esse grupo de pesquisa.
Então, para que a gente consiga, né, a integralidade do atendimento à pessoa com deficiência, é necessário uma articulação entre as redes de serviço, né? Porque a gente tem a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e se a gente sabe, por exemplo, que a gente tem uma meta 4, né, no PNE, que ela precisa ser alcançada, então nós, enquanto Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, temos que contribuir para que isso aconteça, tá? Então, não preciso ler, né, a meta 4, mas esse slide é sobre a meta 4 e fala aí principalmente, né, da universalização do acesso à educação para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, quando nós criamos o grupo interdisciplinar de pesquisa, eu também fui chamada para ser representante do Fórum de Educação, representando minha secretaria, né? E eu fiquei um tempo afastada do fórum porque eu estava com licença de saúde. E estou retornando agora, já aqui na apresentação. Então, quando eu entrei no fórum, né, conhecendo o PNE, eu pensei de que maneira nós poderíamos contribuir com a meta 4 do PNE, né? Então, nós vimos que há, né, uma necessidade, né, uma constatação que os professores, né, da educação tenham conhecimento sobre tecnologia assistiva, né, para possibilitar a inclusão do aluno em sala de aula. Mas será que eu fiquei pensando, né, nós, né? Será que o professor, né, tem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Tem uma formação em relação a isso? Então, nós fizemos uma pesquisa em parceria com a Universidade Veiga de Almeida, porque eu sou professora de graduação lá da fonoaudiologia. Então, nós fizemos um projeto de iniciação científica, né, com os alunos da fonoaudiologia, fonoaudiólogos da prefeitura, fisioterapeuta, pedagogo, para fazer um levantamento sobre o conhecimento dos professores da SME sobre o uso da tecnologia assistiva, né? Então, o título, né, do projeto foi Tecnologia Assistiva, conhecimento da aplicabilidade dos profissionais da educação na rede de ensino municipal. Então, esse projeto, né, essa pesquisa, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, né, pelo CEP da Veiga de Almeida, e nós criamos um formulário online pelo Google Forms. E distribuímos, né, eu lembro que eu divulguei também no fórum, distribuímos para algumas CREs, para alguns professores conhecidos, mas nós não tivemos muita adesão. Nós tivemos, ao todo, só 30 professores, né, que responderam ao questionário. Mas com esse quantitativo, nós já tivemos uma boa análise, já tivemos uma boa amostra, né, para poder embasar o trabalho que nós queríamos fazer na educação. Tá? Agora, posso interromper? Pode. A gente pode, de repente, divulgar isso no grupo. Estão me ouvindo bem? Sim. E, de repente, quem tiver interesse e puder responder, vai ajudar a gente, todo mundo, né? É um bom meio de comunicação, de divulgação dessa pesquisa, né? Desse questionário, né? Porque esse projeto de iniciação científica, ele foi encerrado, mas a pesquisa, ela pode retornar, né? Então, podemos aumentar o quantitativo de pessoas respondendo esse questionário.
E aí, o que tivemos, né, de resultados, assim, de uma forma resumida, né, para não ficar chato, maçante para vocês. A maioria dos participantes, né, que responderam ao questionário eram professoras do sexo feminino, né? A instituição municipal, porque a gente teve também alguns participantes de rede privada e estadual, mas eu tenho aqui 70% da rede municipal, né? 57% com algum tipo de especialização. E aí, uma pergunta do questionário era: você possui alguma formação específica no atendimento à pessoa com deficiência? E aí, 73% disse que não. Mas o nosso formulário, ele era objetivo, mas ele tinha um espaço para respostas discursivas também. Então, a maioria mostrou interesse em ter uma capacitação sobre o assunto, né? Então, os professores se mostraram favoráveis à inclusão, mas não recebem a preparação para o trabalho com as crianças com deficiência. Uma outra pergunta era: recebe formação continuada da instituição de ensino em que você leciona para adaptação do material didático? E aí 60% respondeu que não. Porque como nós estávamos, né, fazendo uma pesquisa sobre tecnologia assistiva, não sei se vocês conhecem, né, a comunicação alternativa, então o professor em sala de aula ele pode adaptar o material para usar pranchas de comunicação alternativa, uma professora da sala de recursos. Isso, e além desse material que é mais pedagógico, né, a gente também pode fornecer esse material para acessibilizar mesmo todos os espaços, que é o nosso objetivo, que depois, mais à frente, a gente vai falar sobre isso, né? Que aí entra a parte da fonoaudiologia, né? Porque aí a questão da pedagógica é uma parte e a acessibilidade comunicacional é mais ampla, né? Mas que também tudo é importante, né? Tudo está relacionado, integrado, né? Então, como eu falei, a maioria foi da rede pública, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui importante. A conclusão é que o conhecimento de professores, né, na rede pública e privada de ensino sobre tecnologia assistiva no período era muito defasada, né? Quando nós pensamos aí na implementação da Meta 4 do PNE. Então, foi perceptível na época a necessidade, né, de recursos adaptados e equipe especializada que faça orientação aos professores, né? E qual seria essa equipe, né, especializada para fazer essa orientação? Então, nós tivemos, né, como objetivo desenvolver esse projeto de iniciação científica e um projeto de extensão, né, para agregar os alunos da Faculdade Veiga de Almeida, para que eles trabalhem também nesse processo, né, de capacitação e sensibilização junto à educação. Além disso, nós tivemos, agora vou passar a palavra para a Carla, a criação de um núcleo de projetos especiais, onde nós podemos, né, dar andamento ao que foi identificado, né, como demanda nessa pesquisa. Gente, boa tarde. Então, eu vou interromper e fazer minha autodescrição, que eu acho que é importante, né? Eu sou uma mulher de pele clara, branca, estatura baixa, com cabelos longos, abaixo dos ombros, cabelos alourados, olhos verdes, estou vestindo um blazer preto com uma blusa com listras brancas e pretas na horizontal e uma calça preta. Então, assim, antes de entrar mesmo no núcleo, eu queria fazer uma retrospectiva bem breve sobre o meu começo na secretaria, né? Eu também comecei em 2007 e nós entramos pelo
serviço social, né, assistência social na época, e a gente fazia parte da reabilitação baseada na comunidade, né? Então, a gente subia mesmo algumas comunidades, a gente fazia uma pesquisa de campo. Na época, não tinha agente comunitário de saúde, e nós vimos as pessoas com deficiências desses locais, então a gente começou a ter uma visão do que essas pessoas precisavam, tanto em termos da parte da fonoaudiologia, como em termos gerais, da parte de acessibilidade, né? Que é o nosso maior foco aqui no núcleo, né? Então, depois, eu fui para a parte da comunicação alternativa, mesmo em ambulatório, e aí eu pude acompanhar mais de perto a grande importância da comunicação estar presente em todos os espaços, não só no ambulatório de atendimento à pessoa com deficiência, mas também nas escolas, aquela comunicação, a TRID, né? A criança está na escola, a criança está no ambulatório, a criança está no shopping, a criança está em todos os lugares. Então, a gente começou a pensar em levar, em como a gente poderia fazer para levar essa comunicação alternativa, assim, e tornar os espaços mais acessíveis, né? Então, essa foi a nossa contribuição. E aí, depois de anos de trabalho na secretaria, tivemos a possibilidade de trabalhar, né, a subsecretária criou o Núcleo de Projetos Especiais, que foi criar, a secretaria foi criada em 2007, né? Mas depois criou-se o núcleo no ano passado, que criou-se o núcleo, partindo dessa necessidade mesmo de acessibilizar mais os espaços, né, públicos, né? E principalmente as escolas também, né? E aí, falando mais da parceria com a SME, a gente criou um projeto que ele veio se modificando de acordo com a necessidade de cada escola, né? Então, na verdade, começou lá em meados de 2022, quando uma escola veio procurar a gente, após a pandemia, né? Porque viu que nós criamos um e-book lá em 2020 e que tinham atividades interessantes. Aí surgiu aquela conversa, parceria, vamos fazer um trabalho em equipe? Vamos. Aí nós começamos a entrar mais em contato com algumas escolas, conversamos com alguns representantes de CREs, né? E começamos esse trabalho. Assim, lembrando que o núcleo, a gente não trabalha só com escolas, mas aqui o foco é a educação. A gente trabalha também com museus, né? Com a cultura, com universidades, com a saúde. Então, a gente tem acessibilidade nesses locais também, né? Acessibilidade comunicacional, arquitetônica de acordo com a possibilidade também dos espaços, né? Mas falando das escolas, a gente tem uma equipe formada por fonoaudiólogos, fisioterapeuta, nutricionista. Então, nós pensamos como que a gente pode estar tornando o ambiente escolar mais inclusivo. Como é que pode ser a nossa contribuição, né? E aí, começamos com esse projeto, a gente conversa com as escolas, faz uma visita técnica, vê o que os espaços oferecem, o que eles estão precisando, né? Enfim, mas deixa eu entrar aqui no slide, senão eu vou desfocar. Então, o núcleo, assim, ele tem uma missão que é fortalecer a transversalidade das ações relacionadas à pessoa com deficiência no âmbito da administração pública municipal, estadual e federal. E isso é importante, e também de turistas, né, com deficiência. A gente pensa na cidade como um todo, né? E aí veio o projeto Ambiente Escolar Inclusivo, que foi uma construção desde 2022. E ele é fruto das ações da SMPD através do Núcleo de Projetos Especiais, em parceria com a SME. Então, aqui tem a retrospectiva. Começamos em 2022, em 2023 conversamos mais com alguns representantes das CREs, né? E aí desenvolvemos um pouco, de uma forma mais estreita, em 3 escolas, principalmente, né? Na educação infantil. E, assim, o nosso foco é deixar bem claro, a parte pedagógica é diferente, né? Então, o nosso objetivo é levar, assim, facilitar a inclusão através da sensibilização com alunos, né? Sobre temas relativos à inclusão, capacitismo, como que a comunicação alternativa pode estar fixada numa sala de aula e o professor pode usar para facilitar a comunicação com todos os alunos, não é só com a pessoa com deficiência, né? Para começar a despertar a consciência de como é importante a pessoa estar inserida, né? Mesmo na rede, né? E também na escola, na sala de aula, né?
E aí entra o foco da comunicação alternativa, a demanda por sensibilização quanto à interação social, atendimento e desenvolvimento das habilidades comunicativas relacionadas aos alunos com deficiências, aqueles que têm a necessidade mais complexa de comunicação, então, principalmente, né? Com todos os funcionários, né? Imagina a criança com um aluno que tem uma dificuldade na comunicação, né? Como é que ele vai comunicar o que ele deseja, né? Ele pode desejar várias coisas, a gente tem que presumir potencial, né? Às vezes aquele aluno que de repente não fala, que tem uma dificuldade na comunicação, ele pode estar querendo pedir, pode estar querendo mostrar alguma coisa e a gente nem sabe. Então, assim, está até na Lei Brasileira de Inclusão, né? Ele tem o direito de se comunicar. E como que a gente pode estar, como Secretaria da Pessoa com Deficiência, facilitando isso? Como? Por isso que aquela pesquisa é tão importante, para a gente poder ter acesso e ver o que vocês estão precisando também, né? Para facilitar isso. Essa é uma foto, assim, que resume um pouco de algumas ações que a gente tem feito, né? Então, na esquerda, na foto mais à esquerda, no alto, tem uma prancha de comunicação que, na verdade, virou um banner. Uma das escolas que a gente faz a parceria, eles conseguiram fazer um banner com símbolos em comunicação alternativa com um parquinho. Então, a criança que tem criança com... Lá tem muitas crianças com TEA, né? Crianças cadeirantes, que elas, assim, tem que ficar, tem toda uma regra, né, de acessibilidade também física, né? Tem que ficar numa altura determinada para que a criança numa cadeira de rodas possa, de repente, apontar, possa manifestar o que ela está querendo usar, né? Então, tem uma preocupação muito grande com isso também, né? Então, tem o banner com a prancha, Deixa eu só interromper. E como é que é feita essa construção, né? Nós, da Secretaria, fazemos uma visita técnica ao local e verificamos, né, qual a necessidade, quais os espaços, né, que a gente precisa acessibilizar. Então, essa escola, ela falou para a gente do parquinho, então nós fotografamos o local, as fonoaudiólogas que trabalham, né, com o board maker e outros recursos de tecnologia assistiva, né, construíram a prancha, né? Então a prancha foi uma construção delas, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a escola conseguiu, né, fazer a impressão do material. Isso. A gente entra, assim, sempre tem uma reunião, né, os professores, né, os funcionários, eles falam o que seria mais útil para eles, a gente constrói juntos, né? E as fonos a gente faz a prancha e disponibilizamos para que eles possam imprimir, e a gente ajuda, assim, a escolher, entre aspas, um local onde, de repente, ficaria melhor, mais acessível mesmo para que todos possam usar, né? Então, temos aqui a gente faz atividades também com reuniões de família, né, com familiares, né? É importante incluir todos, né? A família, os funcionários, os coordenadores pedagógicos, enfim. Na medida do possível, de acordo com a agenda também, que a agenda às vezes é apertada, né? Então, dentro desse projeto do ambiente escolar inclusivo, além da comunicação alternativa, tem também a postura eficiente, que é feita pela fisioterapeuta, que ela dá orientações aos professores, como melhorar a postura dos alunos com deficiência física, principalmente, né? E temos também, aqui tem fotos dela fazendo dinâmicas com os alunos, assim, é bem interessante, sabe? Eles participam, e é bom porque eles vivenciam, né? É bem interessante. Tem vídeos onde ela mostra como é que seria a postura correta, a postura que não é correta. E tem também a parte da nutrição, alimentação saudável, né? Com a nutricionista Bárbara, e ela vai dar orientações mesmo, né? Sobre a alimentação saudável, né? A seletividade alimentar também é uma área muito importante na parte da TEA, né? Então, tem dinâmicas com as famílias, dinâmicas com os alunos, né? Onde ela mostra... Tem fotos aqui que vocês vão ver melhor. Que essa parte é mais com a nossa nutricionista parceira, que não pôde estar aqui hoje. Já tivemos, assim, oficinas saudáveis, né, com os próprios alunos fazendo alimentação, com apoio da comunicação alternativa, receita adaptada mesmo para os alunos. Aí tem várias vivências bem interessantes.
né? E aí vem aqui a instrução de como implementar o projeto. A escola municipal ou a CRE interessada deve enviar um e-mail para a gente, solicitando o serviço, tem o passo a passo, né? Tem as informações que vocês devem fornecer para a gente, né? E aí, assim, na semana passada, fresquinho saindo do forno, tivemos a reunião com o subsecretário da Executivo, o Antoine, com a Adriana Ortolá, que é uma assessora dele, que está bem presente também, acompanhando a nossa parceria, né? E aí firmamos, é uma parceria, estreitamos mais ainda, e a gente vai meio que remodelar, e assim, o objetivo é estender e ampliar para várias CREs e para várias escolas também. Então, a parceria está se ampliando, graças a Deus, né? Então, é importante quem puder responder a pesquisa, né? Para a gente, agora é a hora da gente ver onde está precisando, quem tem interesse, né? Quem pode ser beneficiado, isso é muito importante, né? E quais são os resultados esperados desse projeto, né? A inclusão, né? Desenvolvendo habilidades sociais, comunicativas, motores, adequação postural, hábitos de nutrição saudáveis, né? E também é esperado que as barreiras de acessibilidade, principalmente a atitudinal e a comunicacional, sejam minimizadas, né? A partir do momento que o aluno ele consegue estar numa sala de aula ou no espaço da escola, onde quer que seja, e ser incluído, né? Tanto na parte da comunicação, de comunicar algo que ele deseja, né? Como de se sentir ali incluído naquele ambiente. Isso tudo é importante para diminuir essas barreiras, né? Então, não é só a comunicacional, é atitudinal, é arquitetônica, é tudo em conjunto. Né? A nossa equipe está tentando ampliar, né? E facilitar um pouco essa parte, né? E aí, a secretaria também vai conceder um selo Ambiente Escolar Inclusivo. As escolas que atuam na promoção desse ambiente inclusivo, né? Então, é interessante também ter esse selo, esse reconhecimento, né? A gente entende que a gente vai estar reconhecendo um parceiro que está ali trabalhando em conjunto com a gente. Então, uma maneira de a gente agradecer, ser grato a isso também e fazer com que o trabalho flua cada vez melhor, né? Já tivemos uma entrega de um selo, mas foi de uma maneira mais informal no final de 2022 para uma escola. Agora vai sair em decreto, né? Parece que vai institucionalizar mesmo esse reconhecimento. E aí, a gente fecha com uma reflexão, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, tem um quadro que mostra a diferença da igualdade para a equidade. As duas são importantes, né? Os dois princípios são importantes. Mas na escola, assim, principalmente, a gente acha que a equidade ela é mais inclusiva, né? Porque, na verdade, assim, cada pessoa, cada aluno tem uma necessidade diferenciada. Então, a gente vai conseguir atender todo mundo o tempo todo? Não. Mas se tivermos, assim, recursos para tentar melhorar isso, é válido, né? Então, adaptar as oportunidades deixando-as mais justas, né? Então, é isso que a gente pretende com o nosso projeto, né? E o GIP e o núcleo trabalham de forma integrada, né? Um está sempre complementando o outro, é uma parceria, né? Eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje, né? Acho que fechamos, temos aqui as referências, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? E esperamos aí novas parcerias para o trabalho ser ampliado e todo mundo ficar feliz e cada vez mais desenvolvido. Obrigada, tá? Muito obrigada, professora Carla, professora Tatiane, professor Felipe. Nós vamos nos encaminhar agora para o momento de debate. Nós estamos aqui com algumas observações, né? A professora Socorro Calhau, dizendo que esse foi um encontro muito importante, com informações relevantes para aprofundarmos na tarefa da inclusão dos estudantes com PCD. São tantas as barreiras, né? A Leila está refletindo, mas ela se sente grata por esse momento, né? Pela
colaboração de vocês nesse debate. A gente recebeu aqui umas 5, 6 perguntas. Não sei se a gente vai ter ainda tempo. Nós vamos até que horas? 4. Tá. Então tá. Preservando também a densidade e a qualidade do debate. Tá. As participações foram muito boas, imagino que a gente tenha muitas questões. Então, tenta ver se você pode fazer um condensar, né? Então, a gente... Tá. Quando você faz a cartagem, acho que quem está aqui, se quiser perguntar, vai perguntar. Perfeito. Tá. Patrícia. Tá. Vou colocar. Quando eles estiverem fazendo a comunicação, aí eu coloco. Começa pela Patrícia. Faz a pergunta, então, Patrícia, né? Vou exibir a pergunta da Patrícia. Sim. Olha lá. Vê se é esse, Patrícia. Quais seriam as iniciativas mais urgentes, né, para as escolas de educação infantil com crescimento de atendimento aos alunos incluídos? Pode. Só que essa pergunta da Patrícia, ela está conjugada com outras duas, né? Então, eu acho que vou fazer também a leitura das outras, e aí, antes delas fazerem entrar com o debate, professor Felipe, aí você, então, finaliza. Ou você quer já fazer agora? Então tá. Pode, claro. Melhor. Boa tarde, me chamo Patrícia Marques, sou do Conselho Diretor e trabalho há algum tempo, 25 anos no magistério, e fiquei refletindo bastante, sobre a necessidade, quais as iniciativas urgentes que nós precisamos ter, principalmente na educação infantil, que é a porta de entrada, dos nossos alunos, dos nossos pequenos. Por conta disso, a gente vem observando uma crescente imensa, principalmente após a pandemia. Nosso público de alunos de 1.500, mais ou menos, subiu para 5.000 alunos incluídos na rede municipal. E essa necessidade é urgente, E, atualmente, nós precisamos que cada profissional da educação tenha, mínimo, como o nosso professor falou, nosso colega, a formação, treinamento, a formação. E essa iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência é excelente, a parceria com a ICME. Gostaria muito que essa secretaria, diante da realidade do público que a gente vem atendendo, fosse ampliada. Essa secretaria precisava ser ampliada, porque eu percebo que ela não tem todos os braços necessários para atender as necessidades por conta do número de pessoas ser reduzido, e a própria ICME também. E gostaríamos muito de repensar também a questão da relação do Helena Tikoff. O Instituto Helena Tikoff precisa haver maiores iniciativas em relação ao aluno incluído e ao professor, porque a gente pensa apenas no aluno, mas principalmente no professor, porque é ele que recebe esse aluno. Se não há um professor com formação, com preparo, ele não consegue receber e incluir esse professor. Então, por isso a minha pergunta: quais são as iniciativas urgentes, para atender essas crianças na educação infantil? Obrigada. Excelente. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer também as falas de vocês. Dizer que a Patrícia colocou um monte de questões que eu penso também, foi muito perfeita. Meu nome é Maria Eduarda, todo mundo me conhece por Duda Quiroga.
Eu aqui no Fórum Municipal de Educação, eu represento a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, mas sou também base da casa e da direção do CEP e da Corte Nacional. Eu fico pegando um pouco até do que a Patrícia trouxe, fico lembrando de quando a gente fez o PNAE, que era o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Eu fui uma das pessoas que fez o PNAE, que naquele período eu estava junto com de alfabetização. E ali foi um modelo que, primeiro, a gente fez o curso antes de pensar uma avaliação, fez o curso estando na prática com as turmas e pode ir trocando, fez o ano inteiro para pensar matemática. Eu acho que, tirando a questão que a gente, no meio do caminho, teve um desvio ali no último ano, uma confusão, mas o projeto era muito bom e funcionou bem, porém, e é uma coisa que a gente consegue fazer a formação em polos de muita gente ao mesmo tempo. Então, essa coisa das pernas e dos braços, fico pensando, se a gente conseguisse usar um modelo desse para poder fazer formação, para a gente atender as crianças que precisam, porque a gente não sabe, né? Como o Patrícia bem lembrou, e fica angustiado, a gente fica assim, desesperado. E aí eu lembro, quando eu estava no PNAE, no ano que era matemática o tema, eu tinha um aluno que tinha paralisia. Então, ele tinha uma parte totalmente comprometida e também ele tinha alguma outra coisa, provavelmente, que era mais do campo psicológico, que ele tinha muita dificuldade de se abstrair, tudo dele tinha que ser muito concreto. Então, a matemática você ia, no concreto, mas ia. Agora, como é que você alfabetiza uma pessoa que só no concreto? Né? As palavras, assim. Então, as linguagens, exatamente. Então, assim, isso, embora fosse um curso de alfabetização, era um curso de alfabetização para pensar todo mundo, não era um curso para pensar os incluídos. E era uma coisa que angustiava muito. Tanto que eu acabei de fazer essa pedagogia, porque eu me encontrava a resposta sozinha na sala de aula, mas nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo pode ter tempo, pode pagar. Então, assim, como a gente poderia pensar um processo, como foi o PNAE, que ainda que até provavelmente no nível federal, se não der, que a gente, pelo menos aqui no Rio, consiga avançar numa coisa assim para conseguir fazer uma formação para os nossos professores e aí atender as nossas crianças. É um pouco essa preocupação. Excelente. Eu acredito que essa pergunta que foi encaminhada pelo pessoal lá da Unirio é uma pergunta de dificuldades que a secretaria de vocês tem encontrado no campo da educação municipal. Que aí as demandas estão sendo, na verdade, as demandas estão sendo colocadas, né, pelas professoras, né? E, no mesmo tempo, eles estão também tentando entender como que essas dificuldades estão sendo enfrentadas por vocês, né? E aí a gente está delimitando aqui para o campo da educação, considerando que vocês estão a serviço de todas as secretarias, né? E aí a pergunta é diretamente, né, para o caso da nossa secretaria em educação, né? E aí acho que se completa com a pergunta das duas professoras que me antecederam. Eu acho melhor, a gente não vai lembrar das com relação à primeira questão, né? A gente acha que. Desculpa. Talvez começar por um treinamento mesmo, né, das equipes, né? Até de repente pelas três, né? E com a ética, os mediadores, né? Que estão mais ali na ponta, né? E depois ir ampliando. Só que, assim, realmente tem a questão da equipe reduzida, mas a gente está vendo maneiras de fazer isso, né? E estamos conversando com o secretário, né, o Antônio atual do Executivo, e tem algumas de prioridade para a gente começar. A gente pretende, assim, ampliar para todas as CRIs. Só que isso tem um tempo, né? Não vai ser imediato, a gente não vai conseguir alcançar todas as CRIs logo, né?
E tem métodos, maneiras que a gente vai tentar fazer isso. A gente vai, da semana que vem, estabelecendo, assim, de acordo com os indicadores que eles nos fornecerem, né? Quais CREs, quando vamos começar, de acordo com o que a gente pode fazer, quais escolas, vamos ficar determinado período de tempo em cada escola, né? Mas o caminho é esse, o caminho é começar com treinamento mesmo com mediadores, AES, né? E os professores, vamos por aí. Que eles conhecem como é a realidade da escola. Sim, conselho diretor. Com certeza, boa dica. Quando vocês fizerem formação com mediadores, a AES tem uma parte que é de carreira, mas tem uma parte que é especializada. E os mediadores estagiários saem, né? É uma coisa muito interativa, né? Então, assim, na verdade, se não está formando não a coordenação pedagógica também é importante que esteja, né? A gente vai ter uma parte com a coordenação pedagógica. Alguém vai ter que ir com os professores também. Então, nós começamos com um trabalho individualizado para algumas escolas. E agora nós temos, né, a possibilidade de fazer uma coisa mais rápida. Tá? Então, e as dificuldades? As dificuldades. As dificuldades para poder fechar. Eu acho que alcançar, né, o alcance, né, talvez leve um tempo maior que a gente gostaria, né? A equipe realmente reduzida para alcançar todas as escolas, né? Então, acho que as principais dificuldades são essas mesmas, né? As agendas escolares, as agendas da SMPD, às vezes tem eventos que vão bater, a gente vai ter que remarcar, esse tipo de situação, né? É isso, exatamente. Nós pensamos também fazer um projeto de extensão, né, para agregar estudantes de várias, fonologia, pedagogia, para poder atuar junto conosco nessa parceria. Perfeito. Isso pode otimizar bastante, sim, com certeza. Só encaminhando a pergunta para o professor Felipe. Você quer fazer, professor José Carlos? Eu posso fazer daqui mesmo? Eu posso. De repente, colocar a nossa questão em relação à escola particular na pergunta anterior. Isso. Só não sei se vocês conseguem me ouvir bem no... Porque aí tem a ver com essa pergunta que está na tela, né? Porque aí você volta a apontar os limites e dificuldades, né? Que aí, na verdade, ela veio no primeiro bloco, mas ela se repete depois com uma outra formulação, né? Que são as demandas consideradas desafiadoras para que a sua escola, por exemplo, faça o enfrentamento. Hoje, para a gente, eu não sei se o pessoal consegue me ouvir que está online. Tá ok? Sim, você vem para cá. Roberto. Delas. Hoje, para a gente, é um pouquinho diferente essa questão da formação do pessoal, porque a gente já tem um programa de formação lá dentro. E o que a gente chegou ao aluno, preencheu a anamnese, temos as informações, o P preparado, o material adaptado, o processo é muito mais tranquilo nesse sentido. Mas realmente o desafio é o aluno ser diagnosticado, ser identificado e a gente ter as orientações. Depois, lá de dentro, assim, o pessoal está até aqui, é uma equipe maravilhosa, realmente muito mais fácil para a gente. O nosso lastro de erro no tratamento com o aluno, eu não posso hoje receber um aluno com uma necessidade e falar, não vou atender, ou eu não atendo, ou isso ou aquilo. E eu não sei, não vou ser responsável de falar como é no público, porque eu não conheço a realidade. Mas hoje eu não tenho esse espaço, não posso. Então, quando chega e eu tenho a informação, nossa maior cobrança hoje com os professores somos professores, a gente tem orientações de médicos e terapeutas. Então, cada um no seu papel. O responsável contrata a escola para fazer o seu papel e traz as orientações dos terapeutas, de todo mundo, para a gente poder seguir. Então, ninguém é médico. Até brinco, no início foi falado, eu sou médico veterinário também, não exerço, tá, gente? Mas eu brinco, mais perto de médico que a gente tem aqui sou médico veterinário, eu não posso falar nada. Então, a gente precisa, sim, seguir as orientações, mas a dificuldade é realmente essa chegada. E na educação infantil é muito maior, porque o processo de identificação, o processo de orientação, ele é muito gradual, precisa ser respeitada a idade da criança. Um ponto que eu acabei não falando anteriormente, a questão do comparativo sobre alfabetização.
Cheguei num churrasco com a minha família no final de semana, meu filho tem a mesma idade de outra criança e eu quero que eles estejam no mesmo estágio de desenvolvimento. A gente apanha um pouquinho no primeiro ano do fundamental, que vem crianças de várias escolas. Então, tem criança que já está alfabetizada na cursiva, outra já está alfabetizada na bastão, e outras não. Estão num ritmo, a gente não trabalha com alfabetização diretamente, a gente não espera crianças alfabetizadas sendo entregues pós-pré-2, então o processo é um pouquinho diferente, mas entendo muito que a formação de pessoas é muito importante. Pô, só que começou, a gente talvez esteja aí do nosso primeiro aluno com uma necessidade muito específica, porque não é que não existisse, mas não chegava para a gente, não existia uma obrigatoriedade legal, o suporte. Então, a partir do momento que a gente teve, a gente foi apanhando ali. Eu estou aqui com a mediadora dessa criança na época, que era um menino quase da minha altura, eu não me apresentei, eu tenho 1,94 m, então era um menino que até fisicamente era difícil de segurar. E a gente foi naquele ponto, orienta, vê e tal, e hoje não. Hoje o fluxo é completamente diferente em relação à formação de pessoas, mas o diagnóstico para a gente é a maior dificuldade. É o desafio. Nós temos que convidar outra secretaria para participar, né? Pois é, e aí... Cadê a saúde? Gente, é um ponto muito delicado, tá, gente? Um ponto muito delicado. Assim, eu acho que tem que convidar sim a Secretaria de Saúde, não especificamente. Chega mais perto do microfone. Vem aqui, ó. Aqui, olha. Você quer virar um pouquinho mais para você, que eu estou rodando? Eu chego mais perto. Primeiro, pode sentar. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Dilma. Eu sou Dilma, sou a representante da Secretaria Municipal de Saúde aqui no Fórum, mas eu sou professora da rede. Então, as angústias, né, que foram colocadas aqui, quando eu entrei, que isso faz muitos anos, na educação infantil, na época a gente chamava Jardim de Infância, a gente não tinha cobranças muito. Então, eu mesmo tive alunos incluídos na educação infantil, porque eu não tinha conteúdo, né, que era cobrado. Então, mas era muito bacana a inclusão. Então, esse é um tema, eu acho que a lei da inclusão ela veio para fortalecer e para fazer crescer a educação. Agora temos desafios imensos, tanto na educação quanto na saúde. O setor que eu trabalho é o programa de saúde na escola, mas tem setores da saúde que são específicos, né? O setor da reabilitação, a saúde mental, e tem uma proposta de saúde que é a estratégia de saúde da família, que ela começa a avançar, a gente já está avançando um pouco, porque ela foi, o foco é a estratégia de saúde da família, agora que ela está institucionalizada, já está mais sedimentada, já estamos avançando em outros aspectos. Eu não posso falar, não tenho os detalhes aqui, por isso eu não tinha falado nada ainda, mas eu concordo com vocês que a Secretaria tem que se funcionar e tem que ser convidada a estar aqui para falar isso. Tá bom? Tá, foi um prazer estar aqui com vocês. E assim, um relato que nós temos também dos professores é que tem aquelas crianças que procuram, aquelas famílias que procuram diagnóstico. E a família que não reconhece que tem uma criança com deficiência. As crianças sem algo, né? Como é que vocês trabalham com essas crianças se a própria família não identifica que ele precisa, né, de um acompanhamento? Essa família é um desafio. Posso dar uma palavrinha? Pode. Meu nome é Júlia, eu sou professora da sala de recursos do Euclides e eu trabalho atualmente à tarde com a inclusão na mediação. Você pode falar aqui? Porque é que tem muita gente do outro lado. Exatamente. Aí a gente está fazendo... Então, ela é a mediadora que eu citei, tá, gente? Hoje ela é a dona da sala de recursos. A pergunta que eu vou fazer tem a ver com isso.
com a questão da configuração da equipe e alguns aspectos ligados à questão de que se trata de uma instituição privada, cumprindo esse papel. Eu, depois que ela falar, eu vou complementar a pergunta para você e depois fazer um breve comentário em relação à apresentação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Boa tarde, me apresentar novamente, eu sou Júlia, sou professora da Sala de Recursos do Colégio Euclides. À tarde, eu estou trabalhando na mediação escolar da alfabetização no primeiro ano e a gente estava citando aqui a respeito das crianças que não têm diagnóstico. E só na minha sala, né, a gente tem lá 4 crianças que estão em investigação, mas assim, tem um deles que está em investigação desde 2 anos de idade. Ele vai fazer 7. Investigação para autismo. E são crianças que alguns têm, né, que estão investigando para TDAH, então assim, são crianças muito agitadas, acabam atrapalhando um pouco o professor e a gente fica meio sem ter o que fazer. Eu sou mediadora de 2 autistas nessa mesma sala e acabo dando um suporte também para essas outras crianças não diagnosticadas. Eu queria saber assim, o que vocês podem dizer que possa ajudar, né, a gente nesse sentido dessas crianças que não são moldadas. O que a gente pode ajudar quando a gente fizer um trabalho realmente na escola ou na CRE, ver qual é a necessidade da sala de recursos, facilitar a parte da de acessibilidade ao material, assim, né? Mas a gente sempre coloca bem, assim, a parte pedagógica específica é mais com a Helena Tipoff, né? É uma outra questão. A gente pode facilitar, assim, porque a comunicação tem tudo, né? Então, também é uma parte mais pedagógica, né? E hoje a gente não tem um trabalho legal para determinadas situações que a gente possa cobrar de maneira mais ampla. E às vezes é tão complexo a gente chegar numa família que já está, talvez, no esforço próximo do máximo e direcionar algum grau de denúncia e às vezes pode se tornar pior a situação. Acho que o amparo legal talvez seja o ponto necessário de a gente. As professoras estão sofrendo com isso, porque realmente está muito complicado. Exato. Agir, ajudar a criança, se a gente não tem esse amparo da família, da acho que primeiro tem que tentar viabilizar realmente o laudo, né? O primeiro caminho é esse, gente. Aí ele falou financeiro, né? Aí a primeira coisa que a gente faz com a gente não tem condição. E aí, o que a gente faz? A Secretaria de Saúde tem que começar. Realmente vai ficar agora. O trabalho de... Não tem que aparecer. Então, como que o professor dentro da sala de aula, com toda a diversidade que ele tem, ele consegue dar conta de altos e sem altos, então, né, entre aspas, não é conta. Não é conta, gente. Da doença dos professores, por conta dessa diversidade, que não tem resposta, a gente está construindo, a educação está no caminho de construir respostas. Pois é. Isso aí é super importante. Senta aqui. Acabou. Uma contribuição, vou ficar aqui do ladinho do Zé. Acabou que essa situação, a gente agora, a educação, a sala de aula, os professores que estão nessa linha de frente com essas crianças, jovens e adultos e idosos, porque tem muitos jovens, adultos e idosos, que também a gente percebe que não tem laudo, está na educação de jovens e adultos, e a gente, às vezes, não tem um caminho reto, digamos assim. O professor ainda vai investigando, vai no tato, vai na sensibilidade que ele tem para dar conta dessa aprendizagem. Como eu disse antes, se a gente parar para pensar, todos têm o direito da aprendizagem. E aí cai no colo desse professor, cai no colo na questão da rede particular privada, de uma equipe de coordenação, de especialistas, de mediadores, para dar conta desse direito da aprendizagem, que é macro. para todos, né? Isso aí está na legalidade, né? É legítimo. E aí a gente vê várias situações, várias questões de professores não dando conta, porque não somos, né, super-heróis,
A gente não tem as respostas assim, de forma clara. Alguns conseguem alcançar com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas eu penso que todos que estão na sala de aula estão tentando fazer o seu melhor. Dia a dia, a necessidade contínua de formação em serviço e formação também macro, né? Vindo tanto da Secretaria Municipal de Educação, vindo da Secretaria de vocês, vindo da Secretaria de Saúde, porque é importante a gente também ter traços e diagnósticos, mas não é para a gente diagnosticar, mas é para a gente saber um sintoma ou outro, uma característica ou outra, munir informações para a gente clarear, às vezes, o nosso pensamento, para, de fato, a gente atuar com qualidade e conseguir avançar de cada um no seu desenvolvimento, tanto da criança, do jovem, do adolescente, do adulto e do idoso. Era isso, Zé. Eu queria que ela também viesse falar. Bem. Já, bem, Felipe, eu fiquei assim, foi uma grata surpresa a sua apresentação, porque eu trabalho também na educação pública há pouco mais que 25 anos, comecei a minha experiência como professor na rede particular, acompanhei durante os anos, a primeira década, né, nos anos 2000, o avanço dessa discussão da inclusão, inclusive sob o ponto de vista das políticas públicas, a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a própria lei brasileira de inclusão, né? São elementos muito importantes para esse debate. Mas fato isso foi nas últimas 2 sessões do fórum comentado, que a rede particular, a rede privada de ensino, há uma sensação de que ela se exime dessa questão da inclusão. Não, para ser assim delicado. Mas os números que a Patrícia traz aqui, é isso aí que eu ia chegar. Os números que a Patrícia traz são contundentes. Contudo, você aponta, né, como empresário, abraçar esse desafio. E a gente sabe que, para as escolas particulares, há umas concepções pedagógicas que se misturam ao negócio, à educação, que às vezes fazem com que esses aspectos, esse aluno pareça não ser um público da escola particular, né? Porque as escolas particulares, muitas se colocam na perspectiva do sucesso. O sucesso é o exame, o aluno que tem sucesso é aquele que vai passar num determinado concurso e atingir um objetivo. E você fala aqui de um trabalho que me parece assim, bem sucedido. A equipe aqui se mostra uma equipe que parece muito feliz com o trabalho que desenvolve, e você apresenta com muita tranquilidade a sua acolhida a esse público, sendo um empresário da educação privada. Então, a gente sabe que a educação é acesso, é permanência e é sucesso. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que você, como empresário da educação, que trabalha com o público da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, você vê essa questão do acesso, da permanência e, sobretudo, do sucesso. Como é que você vislumbra o sucesso? Vamos lá. A gente estava falando inicialmente aí da perspectiva do sucesso. O sucesso ele vai ser, depende muito de como você está olhando e quais são as expectativas. A gente é, sim, uma escola que prepara para o Enem, prepara para a pré-militar, tem resultados de concurso, mas, como eu disse, nosso primeiro aluno incluído, que eu me recordo, tá, gente? Então, deve se fazer desde a época que minha avó fundou a escola lá, na década de 1950. Então, a expectativa em relação a ele era que ele tivesse alfabetizado, conseguisse ler e escrever e fazer operações básicas para poder ficar no caixa
da loja de informática que ele tinha. Então, as expectativas precisam ser muito bem delimitadas. E dos dois lados, tá? Quando a gente impõe um TAP a uma criança impedida, a gente precisa ser muito responsável. E aí vamos estender um pouco mais para sair da educação infantil, tá? A gente está falando muito de atendimento, de alfabetização aos pequenininhos, mas quando a gente fala da falta de diagnóstico, a continuidade da terapia é importante. Por quê? Eu tenho casos de crianças que entregaram um determinado laudo quando estavam no terceiro ano e hoje estão ali mais ou menos trabalhando no mesmo laudo 3 anos depois. Qual é a expectativa? Qual é a perspectiva? Que criança era aquela? E que criança é de outra? E quando a gente tem isso muito claro, chega lá no 9º ano, a gente começa a ter uma turma preparatória para as escolas federais. E um aluno que, de repente, teve um desenvolvimento um pouquinho mais próximo do aluno nas séries anteriores dos anos finais, estava sendo limitado por um aula lá atrás. Então, quando ele chega para fazer o concurso, onde esse concurso, no máximo, vai ter adaptação de acesso, um tempo estendido, uma letra maior, podendo utilizar o marca-texto e tal, isso vira um problema também. Então, a responsabilidade na definição de como vai ser atendida essa criança, ela vai atingir diretamente o que a gente espera do sucesso dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E aí é a hora que a gente tem que sentar, conversar com o responsável, falar, mas esbarra de novo falta de atendimento público. Não estou dizendo que não tenha, tá, gente? Desculpa, não quero ser ofensivo, mas a gente tem situações faladas de crianças com uma extrema necessidade de terapias com sessões de 15 e 20 minutos, sessões corridas, sessões com profissionais diferentes que acabam dando uma continuidade ao atendimento daquelas crianças. E quando a gente chega no plano de saúde, é uma coisa esquisita que está acontecendo no momento que eu espero que movimente e reorganize. E aí, a fala do plano de saúde de hoje é que a criança está dando prejuízo ao plano. É exatamente essa fala que você recebe na carta. Então, se eu, enquanto escola, for assumir essa questão de crescer no papel social, é uma empresa. Um fim nobre. A educação é um fim nobre pra caramba. É o que vai mudar a gente aí, vai mudar o país. Então, se a gente não tiver essa lógica, não é fácil. Eu gostaria muito que houvesse uma fiscalização global em relação às outras escolas que eu tenho em Redondeza, para não ter só um ponto ali, não, precisa na região, vai para o Euclides. É ótimo para a gente receber, tá, gente? Mas é importante que seja uma responsabilidade dividida e que todos nós caminhamos numa direção que todas as crianças possam participar. Acho que era isso que eu tinha nesse dia. Espero que eu tenha te respondido. Sim, respondeu, enfrentou a questão, né? Enfrentou a questão. Parabéns. Para Tatiana e Carla, eu gostaria também... o Felipe chegou a discutir isso também. Eu sou da educação de jovens e adultos, onde chega aquele estudante que passou por esse processo, todas essas percepções sem laudamento, e agora ele é maior de idade. Nós não temos um responsável a quem chamar para que providencie o laudamento. E nós precisamos incluir esse estudante e dar a ele um atendimento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E nos vemos, às vezes, amarrados por essas dificuldades. Se envolve também, nós já tivemos na rede pública municipal polos disciplinares de atendimentos por cada CRE, com essa multidisciplinaridade que foi colocada aqui, ou pelo menos parte dela. E quando nós percebemos isso, conversávamos com a direção que orientava o responsável ou o próprio aluno a procurar, com a carta da escola, o polo de atendimento mais próximo. Mas, nas últimas 4 gestões municipais, essa ação foi transferida para os postos de saúde. E lá o atendimento ele é muito difícil. Então, vocês já tinham comentado sobre isso, né? A questão da intersetorialidade. A educação não tem condições de resolver
sozinha a demanda da inclusão na educação. É incrível isso, né? Deveria ser assim, mas não tem condições sozinha. Ela vai precisar muito da intersetorialidade. Eu estou percebendo que é justamente essa visão da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Então, eu parabenizo a vocês pela apresentação, pela disponibilidade de trazer essa reflexão, e eu, então, já devolvo a palavra a vocês para as considerações finais, antes perguntando, Kátia, vocês ainda querem? Sim, vamos lá. Senta aqui, Kátia. Tá? Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui, né, mais uma vez com vocês. É só para complementar um pouquinho o que o Zé trouxe. Eu, durante muitos anos, fui professora itinerante da EJA. Sim. E, assim, numa região com menor IDH, a área da Sexta CRE, onde eu tinha que ver quem eram os alunos e dizer que precisavam de um atendimento, porque à noite ninguém ia. A própria CRE dizia, tem aluno? Então você já está lá, você vê e você acompanha. E com um número assim absurdo, não da deficiência, mas da doença. Muitos alunos com esquizofrenia, muitos alunos com distúrbios de conduta e muitas vezes tendo que trabalhar sozinha sem ter um amparo. Então, acho que a discussão vai além até da educação, da CNPD, a saúde, né? Tem muito mais aí envolvido. Uma pena que o IH não esteja aqui, nem como seu representante, porque eu acho que iria ampliar esse diálogo, que é o que o Zé falou, e eu falei também em uma audiência que a gente fez lá na Câmara. O aluno ele vai chegar na CRE e vai dizer, eu sou doente, eu preciso de um acompanhamento. Eu sou deficiente, eu preciso de um acompanhamento. Não existe isso, né? Na escola, a Júlia trouxe aqui a questão da sala de recursos. Como é que a sala de recursos funciona lá na escola? A gente atende a maioria dos alunos sem laudo, enquanto eles estão aguardando esse laudo, para eles não ficarem sem atendimento, porque a gente precisa abrir para todos, né? A inclusão está posta. Então, o laudo é importante, porque eu não posso tratar um dislexo da mesma forma que eu vou tratar o outro com o mesmo transtorno, se são pessoas diferentes. Então, o laudo ajuda nesse sentido. Mas essa criança, esse adolescente, ele não pode ficar sem atendimento também, né? E aí isso tanto para a rede privada quanto para a rede pública. A gente precisa ampliar esse olhar, né? E esse trabalho que precisa ser realizado. Foi só para complementar aqui o que o Zé trouxe, tá? Obrigada. E agradecer a participação de vocês. Então, ao devolver a palavra depois desses comentários, vocês podem e devem responder naquilo que se sintam interessados em fazê-lo e, aproveitando esse movimento, já façam também as considerações finais para nós partirmos para o fim dos trabalhos da sessão de junho. Ok? Então, começamos por... Sim, então, estava refletindo, né, que nós viemos assim, representando o NUP, né, que é um pedacinho da SMPD. A SMPD é um mundo, né? É um mundo. Assim, tem várias ações e várias frentes. Então, o núcleo trabalha com a transversalidade de ações em várias secretarias, e a educação é uma delas. Então, o nosso trabalho no núcleo é bem pontual, assim, com relação a facilitar a inclusão do aluno com deficiência e acessibilizar os espaços das escolas, né? Até eu vou ter que também falar um pouquinho sobre a sua questão, né? Que é um trabalho que a gente faz numa escola também, assim, é bem interessante tentar assim, sensibilizar as famílias com relação à deficiência, né? E, de repente, nessa conversa, é possível despertar alguma coisa com relação à aceitação, né, do aluno, que você colocou essa questão, não é isso? Eu não estou enganado. Então, é um trabalho que nós também fazemos, né? Então, eu poderia tentar clarear um pouquinho para você a sua questão nesse sentido. Né? Além disso, tem as questões pessoais. Estão passando por um processo muito delicado e aí o laudo da criança acaba... Entendo. A gente tenta sensibilizar com exemplos, né? E aí é uma coisa que a gente pode tentar fazer no sentido de sensibilizar, né? As equipes, né? E as famílias, né?
nós já fizemos palestras sobre o desenvolvimento esperado, né? De linguagem, de audição, para as famílias. E aquilo ali, né, liga um alerta naquela família que vê que não está se tratando ele esperado do desenvolvimento. Então, nós fazemos esse tipo de trabalho também. Isso também é importante para despertar essa atenção de que, né, de repente, se não procurar agora, qual vai ser a consequência daquela criança no futuro, né? É uma construção mesmo, né? É bem desafiador mesmo, eu imagino, assim, eu acredito. E com relação a... Desculpa. Não, mas aí já vou entrar na outra questão. Com relação ao acompanhamento dos jovens e adultos, né? É uma coisa... Aí não é o núcleo que oferece, é a SMPD, né? Tem o núcleo da inclusão no mercado de trabalho, que tem um apoio com relação a isso. Então, é uma vertente que pode ser facilitada, né? Tem emprego apoiado, né? Acho que tem 2 anos que foi instituído. Então, é uma possibilidade para um certo acompanhamento desse jovem adulto, né? Com deficiência. Essas foram as colocações que eu lembro agora que são importantes com relação ao que foi falado aqui, né? Tem uma pessoa pedindo o contato do NUP. O e-mail é o seguinte, isso. Você pode botar aí no chat. Eu não consegui entrar. Pode falar. Vamos lá. É núcleo projespeciais@gmail.com. É especiais. Peraí. Núcleo Projes. Pois é, isso, né? Não, é um só. É isso? Isso. Perfeito. Núcleo projespeciais@gmail.com. Então, contato SMPD, é isso? Isso. Pronto, excelente. Muito obrigado, Tatiana. Obrigado pela presença. Ficamos muito felizes. Até foi uma luta para a gente fechar um encontro de qualidade e a definitiva foi muito além das nossas expectativas. Foi muito bom mesmo. Felipe, você com as considerações finais e recebam todos os 3 nosso sincero agradecimento e o convite é que voltem, porque certamente essa discussão não se esgota aqui. Ok? Primeiramente, aí foi muito bom. Eu iniciei minha fala sobre a questão da importância da gente debater, conversar e falar sobre o que tem acontecido e saio daqui melhor do que eu entrei. Isso eu acho sempre importante em todo debate, todo ponto que a gente entra. Muito legal o que vocês fizeram e o que vocês fazem. Acho que é frustrante quando a gente prepara um forms para um monte de gente e 30 fazem, mas quando for o caso, manda lá para a escola que a gente dá uma força aí, pelo menos tenta dobrar esse número. A gente precisa botar no Instagram do fórum. A pesquisa. O link do formulário você poderia disponibilizar, divulgar lá no FME Informa, e nós vamos permanentemente lembrando, tá? E eu jogar no Instagram também. E eu, através do Fórum Estadual de EJA, se você não se incomoda, também vou levar isso para a educação de jovens adultos, para o PEJA. Claro, eu posso levar para o Fórum Estadual da alfabetização. Exatamente. Tá bom? E assim, eu acho que você vai ajudar de que aumentou a velocidade. Não, e realmente assim, esse ponto dos dados, a gente costuma dizer, no ponto de vista de gestão, dado é ouro. A gente ter dado para trabalhar, ter informação é muito importante. Eu acabei falando de um outro ponto, que vou passar rápido aqui. O suporte aos responsáveis ele é essencial também, tá, gente? Porque a gente tem casos de responsáveis com 2, 3 crianças com alguma necessidade. A gente faz um trabalho mensal de roda de conversa com os responsáveis. Não é sempre que a gente consegue ter um quórum interessante,
mas é uma parte do processo. Então, gente, é isso. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Muita gratidão aí por terem chamado a gente. Posso falar só mais uma coisa? Nós falamos do NUP, tem também o GIP, né, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, ele tem um número maior de participantes. Então, nós também realizamos algumas parcerias e capacitações. Então, por exemplo, terça-feira, o nosso pesquisador, que é bibliotecário, né, mestre pela Unirio, ele vai fazer uma capacitação com os professores de fonoaudiologia da Veiga de Almeida sobre o uso de linguagem simples, né? Porque os alunos, né, às vezes falam, tem professor que fala que é muito difícil. Eu, como professor, escuto isso de alguns alunos. Aí eles falam, mas professora, a senhora fala de uma maneira que dá para entender. Eu falei, eu uso linguagem simples. E como é que é isso? Então, se vocês quiserem também contar, né, com a parceria do GIP, do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Você pode disponibilizar? É e-mail institucional, né? Institucional. Vamos lá. Tatiana Garcia. Tatiana com... Ela pode botar no enfoque. Tatiana normal. Bota no enfoque. Você bota no enfoque. Tá. Aí você divulga e fortalece também essa... Mas pode falar, Tatiana, desse núcleo também. Ela já falou. Explicar, né? Explica aí. Então, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, ele tem uma equipe, né, multidisciplinar. Então, além, né, dos profissionais de reabilitação, nós temos bibliotecário, arquitetos, né, que podem falar sobre acessibilidade arquitetônica. Então, são vários profissionais que também estão disponíveis para parcerias e para capacitações. Tá? Nós temos um Instagram do GIP, que vocês podem acompanhar nosso trabalho, que é gip.smpdrio. E tem o do NUP também. O NUP, acho que é nup.smpdrio. Olá. Depois você... Coloco tudo. Vocês sistematizem essa digitação, coloquem no grupo e divulguem. E deixem sempre lá em algum lugar para copiar e colar e renovar essa divulgação. Tá? E depois nós pedimos encarecidamente um retorno para ver se realmente houve procura e os números. Tá? Bem, feitas essas considerações, nós queremos agradecer a todas as entidades que se fizeram presentes, quer presencialmente, quer remotamente. Acabamos de divulgar agora, no finalzinho, o Forms de presença para quem participou remotamente. Saudamos a todas as entidades, sejam as da sociedade governamental, sejam as da sociedade civil. Daqui a um mês, teremos o pleno do mês de julho. Ainda estamos por divulgar onde será e qual será a temática, mas em tempo hábil o faremos. Deixamos aqui um abraço fraterno a todos, agradecemos ao Sindicato dos Professores do Rio, Simpro Rio, pela experiência que foi muito boa hoje, né? Mas ressaltando a vontade de que tenhamos mais pessoas participando presencialmente conosco para incrementar esse debate. Tenham todos uma boa tarde, até o mês de julho. Pronto.